Bom, mais da metade da população mundial vive nas áreas urbanas. Essa porcentagem pode chegar a 70% até 2050, segundo a ONU. Mas o que esperar dessas cidades no futuro? O Fórum Econômico Mundial fez previsões que a gente vai mostrar para você aqui ao longo do programa e discutir também com o Karnal, com a Gabi. Vale lembrar que essas previsões foram publicadas em 2018, ou seja, antes da pandemia. Vamos ver a primeira, olha lá. As cidades vão ser a única solução realista para abrigar uma população em expansão. O que isso significa? O Fórum levou em consideração estudos que mostram que as cidades têm mais tecnologia, inovação, por isso as prefeituras têm menos gastos por habitante para resolver problemas de infraestrutura e outros serviços. Isso garante melhores condições para solucionar os desafios da urbanização, como acolher uma população que só cresce, e a tendência é que a população, de fato, cresça cada vez mais e envelheça também. Então, como ter estrutura num ambiente só para todas essas pessoas? Enfim, são temas complexos, né? Porque a gente precisa pensar na concentração das pessoas e o que isso traz também como consequência para que a gente possa refletir sobre, por exemplo, o meio ambiente. Enfim, como é que a gente vai lidar com os rios, como é que a gente vai lidar com a impermeabilização do solo, como é que a gente vai lidar com resíduos em centros nos quais as pessoas estão tão concentradas. Sobre desenvolvimento econômico, qual é o ponto de concentração que vale a pena? Então, na pandemia, a gente teve a possibilidade de pensar na descentralização das cidades. Então, criar outros polos para que, inclusive, possam surgir novas possibilidades de comércio, para que a atividade econômica se desenvolva longe dos centros também, porque se você quer estabelecer um pequeno negócio no centro da cidade de São Paulo, sua concorrência já está estabelecida, então é mais difícil. Agora, à medida que as pessoas deslocam a sua moradia, por exemplo, com a possibilidade do home office, para lugares mais distantes, você começa a criar uma demanda por serviços nessas localidades e, eventualmente, você tem a possibilidade do surgimento de novos negócios ali. Então, acho que, enfim, muita coisa. Ô, Karnal, esses desafios da urbanização que a gente avalia aqui nessas previsões do Fórum Econômico Mundial não são desafios recentes, né? Não. O Brasil, por exemplo, passou a ser dominantemente urbano na década de 1950, no governo Juscelino Kubitschek, quando o número de pessoas morando na cidade superou o número de pessoas morando no campo. Isso tem várias vantagens. O campo foi mais resistente, inclusive à legislação trabalhista. Resistente não porque o campo não queria, né? Mas porque não foi concedido ao campo isso. Agora, há mudanças enormes. Vamos tentar ser o mais breve possível. Cidade não se define pelo tamanho. Nós temos aldeias de 100 mil habitantes na Índia e temos cidades de 300 habitantes nos Estados Unidos ou na Europa. Então, se define pela dominância do setor primário, aldeia, ou secundário e terciário, ou seja, serviços e indústrias, cidades. As cidades são centros de serviços. As cidades pararam de crescer tanto em alguns lugares, porque no caso específico do Brasil, o agronegócio está segurando mais gente no interior e surgiram polos de desenvolvimento no interior. Esse processo tem no Brasil também mais de 60 anos e inclusive conta com a construção de Brasília como interiorização do Brasil. E outros grandes polos que vão surgindo ligados ao negócio agrícola e pecuário. E, por fim, as cidades são centros tecnológicos e elas também coordenam o campo. Quer dizer, mesmo que o agronegócio cresça tanto no Brasil, grande parte da decisão, o capital, a tecnologia, ele vem da cidade. O nosso futuro é urbano. Como não morar em megalópolis do estilo Blade Runners, escuras, chuvosas? Como não morar nessas megalópolis ruins? Como enfrentar questões ecológicas, sociais e culturais? Esse é um desafio para agora. Mas nenhum desses problemas tem menos de meio século. Agora, o que faz uma cidade melhor para os habitantes? Nenhum desses problemas tem menos de meio século. E a gente ainda demora tanto para conseguir pensar em solução, né? Às vezes a gente fica preso no passado. Vocês têm essa sensação também? Desculpa, o Karnal falou, eu fiquei aqui. Tem um conceito que a gente toma de um geógrafo chamado Yi-Fu Tuan, que é topofilia, que é amor ao lugar. Topos, filos, ou amor ao lugar. A topofilia explica muito porque que pessoas habitam lugares inabitáveis. Às vezes a gente pode pensar em cada cidade que a gente está, por que eu continuo aqui? Isso é topofilia, né? Que o Yi-Fu Tuan lançou há mais de 30 anos esse conceito. Vamos seguir, então, olhar para frente, não ficar parado, como a Gabi falou, como muitas vezes a gente faz. O que faz uma cidade melhor para os habitantes, para quem circula por ela? Pensando nisso, olha só, especialistas criaram um conceito de cidade criativa. O que é isso? A economista e doutora em urbanismo Ana Carla Fonseca explica.
Cidades criativas é um termo que surge na esteira de economia criativa. Então, para muitas pessoas, cidade criativa é aquela na qual a economia criativa é mais pujante. Isso é um reducionismo, porque é claro que a cidade é muito maior do que sua economia. A cidade criativa é uma cidade que se reinventa continuamente, e isso a partir tanto de inovações sociais quanto inovações tecnologias de ponta. Claro que os desafios das cidades dependem também de sua escala, de seu contexto. Quando a gente fala de inovação, ela fala ali sobre esse novo olhar. A Gabi falou sobre isso antes do programa, dessa entrevista, como é importante a gente olhar para frente. Às vezes um novo olhar, mas às vezes sobre os velhos problemas também, né, Karnal? Aliás, os urbanistas, os arquitetos dedicados ao urbanismo, têm ideias extraordinárias. Eu tenho um contato, às vezes, em banca, eu fico impressionado como eles conseguem materiais baratos, soluções de ocupação do solo urbano, a questão dos leitos carroçáveis, ou seja, da abertura de ruas, soluções de transporte público. Se os nossos planejadores políticos ouvissem mais urbanistas, bons urbanistas, e o Brasil é um celeiro de bons urbanistas, nossa, seria extraordinário. Há soluções pensadas por profissionais da área. Por que elas não são tomadas? A Gabi já deu a dica. Alguém está ganhando outro modelo. A quem interessa? É a pergunta. Cui bono, o Karnal já falou algumas vezes. E quando a gente fala também de inovação, a gente pensa em criatividade. Quando pensa em criatividade, pensa também em cultura, né? O acesso à cultura é extremamente importante para criar esse ambiente propício para a gente pensar em inovação, pensar em criatividade, né, Gabi? Eu acho que as pessoas... Eu gosto, Mari, de quando eu falo de cultura, pensar sempre no fortalecimento do senso crítico. E a gente falou no começo do programa sobre saúde mental. Então, qual que é a condição para que as pessoas consigam pensar a própria cidade, pensar a própria qualidade de vida? Que elas já vivam alguma situação de conforto. É muito complicado a gente falar enfim, criatividade para pensar os nossos espaços quando a pessoa não tem nem o tanto de horas de sono que ela precisa. E aí talvez vocês me digam, poxa, mas não é todo mundo que está submetido a essa condição pior. É verdade, só que a gente fala da importância dos pontos de vista diferentes. Então, se a gente, de fato, quer pensar uma cidade para o futuro que seja uma cidade de todo mundo, a gente precisa das experiências de todo mundo. Porque senão a gente vai ter uma criatividade limitada, uma criatividade que é minha, que é sua, que é do Karnal, uma criatividade que emana dos centros de poder, uma criatividade que não considera a vivência das pessoas que estão nesses espaços mais distanciados, que não frequentam os mesmos ambientes. E aí, se a gente não consegue aos poucos criar esses espaços de convivência comum, de difusão de cultura, para que as pessoas partilhem da vivência da cidade, a gente realmente não cria as condições para que a gente consiga discutir uma mudança.